Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cotagem, tá? Então, o que é cotagem? É a representação gráfica no desenho da característica do elemento. Então, a gente vai utilizar linhas, símbolos, notas e um valor numérico numa unidade de medida. Para isso, a gente tem a NBR, a gente tem a NBR 10.126, que trata sobre essa questão da cotagem, tá? Então, alguns aspectos que são fundamentais dentro da cotagem. Os elementos, tá? Que fazem essa cotagem, que representam essa cotagem, a inscrição dessas cotas, a orientação das cotas, né, que são os valores, e os tipos de cotagem. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses tópicos, tá? Então, os elementos da cotagem necessários para a inscrição das cotas, né, no desenho é o seguinte. A gente tem aqui, ó, a cota, que ela vai estar sempre acima da linha de cota, tá? Mas se eu tiver na vertical, a cota, ela vai estar à esquerda da linha. Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui é chamado de linha de cota, tá? Aqui também linha de cota. E eu tenho a cota, que é o numeral. Então, a cota, ela vai estar sempre acima da linha de cota, ou se a linha de cota for na vertical, eu tenho a cota do lado esquerdo, tá? A gente tem a seta, que vai delimitar aqui de onde até onde vai estar a linha de cota. E eu tenho aqui, ó, que é esse tracinho, é a linha de extensão, tá? Então, eu tenho essa linha de extensão que ajuda na delimitação aqui também, ok? Então, tenho a cota, tá? Que é o numeral. Eu tenho a linha de cota, que é essa linha aqui. E eu tenho a seta, que é a setinha, que a gente coloca aqui para dizer de onde a onde. E eu tenho a linha chamada, linha de extensão, tá? Que é a que vai me dar a posição, tá? De início e de final aqui, onde eu vou colocar a linha de cota, ok? Então, cota. Vamos entender melhor isso. É a indicação, né, da medida ou característica em letras técnicas sem indicação de unidade, tá? Então, não vai vir unidade, não vai estar escrito centímetros, não vai estar escrito metros, não vai estar escrito milímetros, tá? Então, não vou ter essa característica de unidade, apenas o numeral, tudo bem? A linha de cota é essa linha fininha, tá? Então, essa linha fininha aqui, ó, sempre paralela, tá? A dimensão cotada. Então, você tá cotando essa parte aqui, ó, essa linha aqui, vai estar a linha de cota paralela ao elemento que está sendo cotado, ok? A gente tem a linha auxiliar, que elas são essas verdinhas aqui, ó, que são finas, são paralelas entre si, e podem também ser perpendicular ou a 60 graus, se for necessário, tá? Ao elemento que está sendo cotado, que é esse preto aqui, tá? E não deve tocar o elemento, mas a gente vai encontrar muitos desenhos onde toca, viu? Então, tem alguns autores que eles acabam fazendo os desenhos e toca. Até vou mostrar algumas atividades, tem atividades que vocês vão ver isso, tá? Mas o correto é não tocar, ok? Então, as linhas podem ser terminadas em setas ou fechadas, tá? As setinhas aqui fechadas, desenhadas em formato de uma angulação aqui de 15 graus, tá? Pode ser por tracinhos curtos, tá? Só que a inclinação desse tracinho aqui, ó, é de 45 graus, tá? Não esquecer disso. E as cotas devem ser colocadas sempre acima, que é o mais usado, tá? Da linha de cota. Então, acima aqui,
acima aqui. Mas a gente pode também interromper a linha de cota e colocar o valor da cota aqui no meio, então na parte centralizado aqui da linha de cota. Então, essa também é uma forma correta de se colocar, tá? Não tá errado, mas é menos comum. Apenas um estilo deve ser utilizado durante toda a cotagem, tá? Então, se você começar a fazer a cotagem dessa forma, utilizando a setinha, utilizando a cota acima, todo o seu desenho tem que estar assim. Se você utilizar com a cota entre aqui no meio aqui da linha de cota, todo o seu desenho tem que ser dessa forma, ok? Então, alguns elementos aqui, ó. Com relação à seta, a gente pode usar a setinha aqui fechada. A gente pode usar a setinha fechada, mas branquinha, ou toda colorida. Pode utilizar a setinha aberta. Pode usar o tracinho e também pode usar a bolinha. Nunca pode usar dessa forma aqui, ó. Por quê? A inclinação aqui, o ângulo aqui, ó, se você pegar só essa parte, ele é de 15 graus. Ou seja, se a gente pegar da seguinte forma aqui, ó. Quer ver? Vai dar certo aqui. Opa, peguei o negócio ali, puxei. Se eu tiver aqui, ó. Ó. Se eu pegar aqui, ó, da setinha, que eu peguei só essa partezinha aqui, ó, tá? Aqui tem que ser 15 graus, tá? Só esse detalhe. Então, se a gente pegar aqui, ó, nessa setinha aqui, a gente vai perceber que tem mais de 15 graus, ok? Então, só lembrando que aqui vai ser 15. Então, na verdade, ela tá mais fechadinha, né? Ok? Para dar os 15 graus. Desconsidere aí alguns aspectos aí, tá? Ah, Flávia, você falou para mim que o ideal é usar sempre o mesmo, não é? Só que o que acontece aqui, ó? Aqui no 18, ó, eu tenho um espaço maior. Aqui onde eu tenho 4, o que acontece aqui? É um espaço muito pequenininho. Então, se a gente for colocar a setinha aqui, ó, não tem nem espaço direito para colocar. Então, optou colocar a bolinha e colocar a cota, tá? Então, são casos onde isso pode acontecer, tudo bem? E com relação a alguns símbolos. Então, a gente vai utilizar também o símbolo do diâmetro, o símbolo de raio, de quadrado, de raio esférico e diâmetro esférico, tá? Então, às vezes a gente vai encontrar essa simbologia dentro do desenho também, quando a gente vai fazer a cotagem. A inscrição das cotas nos desenhos obedece a um conjunto, né, de regras que visam facilitar a leitura e a interpretação dos desenhos. As regras gerais relacionadas com a inscrição das cotas nos desenhos são as seguintes. Primeiro, as cotas indicadas nos desenhos são sempre as cotas reais. Então, valor real, valor lá concreto do objeto, independentemente da escala que está sendo utilizada para fazer o desenho. Então, se eu vou desenhar uma parede de 4 metros, eu vou colocar ali 4, tá? E não a cota, que seria, vamos supor, que no desenho, aquele 4 metros, de acordo com a escala, ele caiu para 2 centímetros. Eu não vou colocar 2 centímetros ali, eu vou colocar o numeral 4, ok? Não pode ser omitida nenhuma cota necessária para a definição da peça. Então, tudo aquilo que é essencial tem que constar. Os elementos devem ser cotados preferencialmente na vista que a informação referente à forma desse objeto for mais completa. Então, a gente tem aqui, ó. Eu tenho, vamos supor que não dá para saber se é uma... dá sim. Então, uma vista frontal e a vista superior, não é? Só que a vista superior tá cortada. Então, houve um corte. Veio aqui, ó, e cortou.
uma determinada posição aqui, tá? Aqui dá para mostrar direitinho esse furo cilíndrico, certo? Então, a gente fala, ó, o diâmetro, tá? Desse cilindro, ó, diâmetro é 13. E esse comprimento aqui é 25. Ah, aqui também dá para ver. Mas aqui eu tenho informação mais real. Então, é aqui que eu devo preferencialmente colocar os valores das cotas, ok? Deve ser evitado sempre que possível cruzamentos de linhas, tá, de cotas entre si, ou como outro tipo de linhas, sobretudo linhas de chamada ou as arestas. Então, é isso aqui, ó. Não é bom a gente fazer isso aqui, ó. Veio com a linha auxiliar aqui, mas a linha auxiliar cortou a linha de cota. Então, não é adequado. Então, o que a gente faz? A gente joga essa primeiro, faz essa primeiro, que é a menor, e depois a maior. Dessa forma aqui, tá? O que também não é legal? Colocar a linha de cota em cima da aresta. Então, isso não pode, ok? As cotas devem ser apresentadas em caracteres de dimensão adequada à sua legibilidade. O que isso quer dizer, Flávia? Eu tenho que colocar um tamanho que a gente consegue enxergar. Se colocar pequenininho demais, ó, fica ruim, tá? Então, tem que ser ali meio proporcional mesmo. Então, tem que ter as dimensões adequadas para que seja legível, ok? As cotas devem ser localizadas o mais próximo possível do detalhe da cota, tá? Que a gente vai cotar. Embora respeitando todas as regras e recomendações anteriores. Então, o que significa? Ó, para que eu vou fazer uma linha auxiliar desse tamanho para poder colocar a linha de cota distante desse tantão aqui, tá? Para poder colocar o valor da cota. Ou então, eu vou colocar essa linha de cota desse tamanho. Então, coloca de uma forma que fique mais harmônico, visualmente mais adequado, digamos assim, visualmente mais bonito, né? Então, para tornar ali até diminuir, que a gente fala de poluição visual, né? Diminuir um pouquinho essa poluição visual. Cada elemento deve ser cotado apenas uma vez. Tá? Independentemente do número de vistas que tiver a peça, da quantidade de vezes que isso vai aparecer. Então, a gente deve sempre evitar terminantemente a repetição da cota. O que acontece? Ó, se já foi cotado aqui que esse diâmetro aqui, ó, é 20, para que eu vou cotar ele de novo aqui? Não há necessidade. Ele já foi cotado. Se eu tô cotando aqui, ó, que eu tenho o comprimento de 60, para que eu vou colocar aqui? Certo? Ou eu deixo esse e tiro esse, ou eu tiro esse e deixo esse, tá? Lembrando que a representação do diâmetro é melhor nessa vista frontal. Por quê? Porque dá ideia real da peça, que é diferente aqui quando a gente tem um corte. Tá? A gente já viu isso, ok? E as cotas, elas também devem ser posicionadas sobre a linha de cota paralela a esta, preferencialmente no ponto médio da linha. O que significa isso, Flávia? Vou falar no próximo vídeo. Tá joia? Não deixa de assistir.